Teach me to walk in the light of His love. Teach me to pray to my Father above. Teach me to know all the things that are right. Teach me to walk in the light. Teach me to walk in. Teach me to walk. Come, little child, and together we'll learn of His commandments, that we may return home to His presence, to live in His sight. Always, always to walk in the Father in heaven. We thank Thee this day for loving guidance to show us the way. Grateful we praise Thee with songs of delight. Gladly, gladly we'll walk in the light. Teach me to walk in the light. Teach me to walk in. Teach me to walk in the light. Feliz Ano Novo e bem-vindo ao primeiro devocional do Andar na Luz em 2021. Meu nome é Sister Ava. E meu nome é Sister Rimmer, e vamos dirigir ao evento desta noite. Estamos muito animados para começar esse novo ano com vocês. Nos deixe saber nos comentários de onde você está assistindo. Como 2020 chegou ao fim, tenho certeza de que todos podemos concordar que estamos entusiasmados por ter um novo começo neste ano novo e que todos estamos ansiosos para começar aquela longa lista de resoluções. Agora é o momento perfeito para planejar como fazer 2021 o melhor ano de todos, refletindo sobre as muitas bênçãos e milagres que todos vimos acontecer, bem como muitas mudanças que vimos acontecer em nossas vidas. Para manter o ímpeto e continuar aquele sentimento de esperança e luz durante todo o ano, estamos aqui para ajudar a inundar as mídias sociais com mensagens edificantes. Com isso, não podemos esperar ouvir a nosso palestrante e convidado esta noite, Dakota Pierce, contando como ele caminha na luz de sua própria vida. Mas, antes de apresentá-lo, gostaríamos de começar este evento com um número de música especial, interpretada pela Sister Bear e pela Sister Stafford, e a oração de aberta será oferecida pela Sister Trujillo, todas as quais estão servindo como missionárias na Nova Inglaterra. Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. 'Tis you must go and I must bide. But come ye
bright summers in the meadow, where all the valleys hush and white with snow. 'Tis I'll be here in sunshine or in shadow. Oh Danny boy, I love you so. When winter's come and all the flowers are dying, and I am dead, as dead I may be, you'll come and find the place where I am lying, and kneel and say and I'll be there for me. But I shall hear those soft feet tread above me, and all my grave shall warm and sweeter be. And you will bend and tell me that you love me, and I shall sleep in peace until you come to me. And I shall sleep in peace until you come to me. Nosso querido Pai Celestial, somos muito gratos por este dia. E somos gratos pela oportunidade que temos de ouvir esta oradora esta noite, no andar na luz, e ouvir seus conselhos e mensagens. E pedimos que você pode nos abençoar com o seu Espírito, nós podemos aplicar em nossas vidas e compartilhar com outras pessoas que possam precisar e, por favor, abençoe nossas famílias. E eles podem ser bons. Esta noite dizemos essas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada por essa música incrível e bela oração. Como já dissemos, hoje estamos acompanhados pelo autor e engenheiro Dakota Pierce. Enquanto crescia, Dakota sonhava em se tornar um astronauta. Para perseguir esse sonho, se mudou para Boston, Massachusetts, onde estudou MIT, estudou engenharia aeronáutica e jogou o guarda-atirador para o time de basquete universitário. Depois de seu primeiro ano no MIT, Dakota serviu como missionário voluntário para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Singapura e Malásia, onde aprendeu a falar mandarim. Ao voltar para casa, Dakota trabalhou para a NASA e desde então tem utilizado sua linguagem de emissão e habilidade enquanto trabalhava para a Apple. Junto com seu coautor, Matthew Spittier, ele é o autor do livro Como se tornar um poderoso missionário moderno e encontrou amor por compartilhar suas experiências e se voltar para Cristo em sua vida. Dakota, a hora agora é sua. Muito obrigado, sisters. Espero que vocês estejam todas aqui animadas para aprender um pouco sobre Jesus Cristo comigo. Muito obrigado por essa introdução. Isso foi muito bom. Estou honrado por estar aqui para andar na luz hoje. Como eles disseram, sou o novo autor de um livro chamado De Como Ser um Poderoso Missionário Moderno. É um livro para ajudar os missionários a se prepararem para missões voluntárias para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como ajudá-los a se prepararem mental, física e emocionalmente. Então, se você conhece alguém que está pensando em ir para uma missão, eu acho que o que tenho a dizer tem algum valor. Mas esse não é o assunto de hoje. O tópico de hoje é como eu ando na luz. Estou animado para compartilhar com vocês algumas ideias sobre como eu ando na luz. Espero que vocês possam ter algumas ideias para você e a sua vida. Portanto, gostaria de falar sobre 3 coisas hoje. Muito simples. A primeira coisa que gostaria de falar é chamada de a lei da proximidade. A segunda é sobre como criar seu ambiente de luz. E a terceira é parar e levar um tempo para realmente diminuir a velocidade. Então, vamos pular para dentro. Portanto, a primeira ideia, a lei da proximidade. Portanto, andamos na luz. Acho que a primeira coisa que me veio à cabeça foi como, primeiro, você tem que andar, certo? Para andar na luz, você literalmente tem que andar, você tem que se mover, certo? Eu amo o ditado que diz que Deus não pode dirigir um carro estacionado. Eu acho que geralmente isso é verdade. As coisas precisam começar a se mover às vezes. Você sabe que a revelação e a motivação vêm depois da ação, certo? Penetrando um pouco na escuridão. É como a escritura em Éter, no livro de Mormon, capítulo 12, versículo 6, que diz: Não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho senão depois da prova de vossa fé. Então, por que chamam isso da lei da proximidade? Proximidade é como você estar perto de algo, certo?
Acho que muitas vezes temos que nos aproximar de algo para literalmente caminhar em direção a algo, ou uma ideia, ou ação, um item, pessoa, lugar ou coisa, a fim de ver mais claramente e ganhar mais revelação e luz. Há uma história que alguns de vocês podem ter ouvido. Temos um apóstolo, o Elder Holland, que contou uma história sobre estradas erradas. Ele estava em um cruzamento e ele e seu filho oraram para saber que estrada seguir. Como se literalmente ele estivesse em um carro e não soubesse que estrada tomar. Havia uma bifurcação na estrada. Ele pegou o caminho errado depois de orar e teve que dar a volta e pegar outro caminho. Portanto, embora ele tenha tomado o caminho errado, ficou claro para ele muito rapidamente que precisava tomar outro caminho. Então, essa foi uma forma de revelação. Podemos pensar no irmão de Jared, no livro de Mormon também. Ele tinha as pedras onde ele encontrou uma solução, ele agiu. Então, uma vez que apresentou seu plano criado com fé, Deus os transformou em luz para que ele pudesse cruzar o mar com a luz na escuridão. Eu vou compartilhar uma história pessoal minha. Vou tentar compartilhar algumas histórias pessoais para ser um pouco vulnerável com vocês. Portanto, basta levar o que vale a pena. Então, eu estava em uma fraternidade no MIT no meu primeiro ano na faculdade. Fui chamado de jurado, que é um irmão calouro na fraternidade. Então, a fraternidade me pediu para me vestir de Jesus Cristo para o Halloween, e na hora eu fiquei em choque. Eu estava tipo, espere, não posso me vestir de Jesus Cristo para o Halloween desse jeito sacrílego, certo? Para dar um contexto, eu orava muito naquele ano como calouro na faculdade, antes de servir em uma missão. Orava para entender como poderia realmente saber se Jesus Cristo era meu Salvador. Como eu poderia realmente saber disso? E tomei esse tipo de experiência estranha como uma espécie de resposta à minha oração. Para saber realmente se Jesus Cristo era meu Salvador, eu não tive que literalmente me vestir como ele para o Halloween, mas figurativamente tentar ser como Jesus Cristo. E talvez emulando figurativamente Jesus Cristo, eu poderia saber se ele era meu Salvador. Então, um dia, tive esses pensamentos na cabeça e estava voltando de bicicleta da conferência da estaca em Boston, Massachusetts, onde estudei. Eu estava voltando de bicicleta de nossa reunião na igreja e passei de bicicleta por uma senhora sem lar. Agora, em Boston, há muitos moradores da rua. É muito comum ver pessoas sem lar nas ruas e provavelmente já passei por centenas delas no meu primeiro ano. Nunca parei para falar com nenhuma delas. Quer dizer, não sou tão extrovertido, não gosto de falar com moradores de rua em geral. Estou trabalhando nisso. Acho que é uma boa coisa a fazer, mas naquele dia não foi diferente. Passei de bicicleta por uma senhora, então tive um pensamento forte. Dakota, vá perguntar a essa senhora se ela precisa de ajuda. No começo eu rejeitei. Eu estava tipo, não, o que eu devo fazer por ela? Eu sou um estudante universitário, pobre, não tenho muito dinheiro e acabei de passar 2 horas com Deus na igreja. O que mais ele quer de mim? Preciso ir para casa, tô com fome, tô cansado, é hora de ir para cá, mas está frio lá fora, quero tirar uma soneca. Então, continuei pedalando e cheguei no meio do cruzamento na rua seguinte, quando a impressão veio de novo, mas 2 vezes mais forte dessa vez. Dakota, vá perguntar a essa senhora se ela precisa de ajuda. E parei no cruzamento. Eu estava tipo, o que devo fazer? Não quero falar com essa senhora agora. Não posso fazer nada por ela. Não posso ajudá-la em seus problemas. Mas eu estava tipo, tá ok, qual o pior que podia acontecer? Então me virei e voltei de bicicleta para ela. Aproximei direito, essa lei da proximidade. Coloquei minha bicicleta na berma da estrada, fui até o acampamento dela e falei para ela, tipo, ei, você precisa de ajuda? Ela rolou para fora do saco de dormir, olhou para mim e disse, você é mormon? Eu disse, sim, sou mormon. Como você sabe? E ela foi apenas um palpite de sorte e eu fiquei tipo, uau. Então ele olhou para mim e disse, ei, você tem uma cópia extra do livro de Mormon por acaso? Eu fiquei chocado, pensei, é isso que acontece toda vez que você fala com moradores da rua? Então, isso me surpreendeu. Acontece que eu tinha um livro extra de Mormon em minha bolsa e pude dá-lo a ela. Nós sentamos e conversamos por 2 horas. Eu dei a ela alguns dólares no meu telefone no final e eu não tinha muito para dar, mas dei o que pude e fui embora. Nunca vi falar dela e o nome dela era Emma Sauna. Eu não sei o que aconteceu com ela.
Mas eu sei que eu ajudei em suas necessidades. Para mim, isso foi um testamento de que Jesus Cristo é o meu Salvador. E que tentava imitá-lo e ajudar as pessoas necessitadas ao meu redor. Eu poderia saber que Ele é o meu Salvador, mas também que essa lei da proximidade, quando agimos, quando tentamos fazer o nosso melhor, quando tentamos ajudar, Deus nos guiará na luz. Eu acho que nem sempre há uma maneira de andar na luz. Eu me lembro da faculdade, eu estava pensando se deveria me formar em ciência da computação, engenharia aeroespacial, e acabei e achei que você sabe, por um tempo me senti muito solicitado a estudar ciência da computação. Mas no final mudei para engenharia aeroespacial e acho que você sabe, foi um erro. Sabe, minha vida seria muito diferente se eu tivesse estudado outra coisa. Mas acho que, de qualquer maneira, teria estado bem com Deus. Não acho que haja uma maneira perfeita de andar na luz. Acho que Deus frequentemente se preocupa mais com quem estava se tornando, por exemplo, para qual missão foi chamada, ou que trabalho assumimos, ou que carreira escolhemos seguir. Acho que talvez seja por isso que as bênçãos patriarcais, que é algo que fazemos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são tão amplas. Elas não nos dizem exatamente o que devemos fazer na vida, certo? Elas nos dizem quem devemos nos tornar. E, em geral, acho que há muitas maneiras de andar na luz. E, portanto, enquanto essas coisas e decisões que estamos tomando não estão trabalhando quem devemos nos tornar, conforme descrito nas bênçãos patriarcais, provavelmente sempre sabemos como poderíamos andar na luz. E como fazemos essas coisas? Como fazemos essas coisas. Então, essa é a proximidade. A segunda coisa que quero falar é sobre como criar seu ambiente de luz. Portanto, antes de trabalhar para a Apple, trabalhei na NASA. Trabalhei no laboratório de propulsão a jato, onde todo o voo espacial robótico é controlado. Portanto, todos os robôs do sistema solar são controlados por este centro da NASA no sul da Califórnia. É chamado de Laboratório de Propulsão a Jato, e eles têm uma sala nesta instalação onde controlam todos os rovers em todo o sistema solar. É muito legal e eu fui abençoado o suficiente para trabalhar no Mars 2020 rover, que foi lançado no verão passado em julho. Não quero falar sobre o que fiz, quero falar sobre outra equipe no Mars 2020 rover, e eles são chamados de equipe EDP, que significa entrada, descida e pouso. Então, essa equipe trabalha a partir do momento em que um rover entra na atmosfera de Marte até pousar na superfície de Marte. E nesse período de tempo, de quando entram na atmosfera de Marte até quando pousam na superfície de Marte, leva cerca de 7 minutos. Então, esta equipe é dedicada a esses 7 minutos. Mas, obviamente, são 7 minutos muito críticos na missão geral. Porque se o rover quebrar ou pousar, todos os cientistas e engenheiros que trabalharam em todos os experimentos científicos que estão sendo carregados por este rover estão todos afundados, porque não serão capazes de fazer seus experimentos, ou o rover não será capaz de fazer nada, porque ambos caiu. Então é muito crítico, certo? Então esta equipe executa todas essas simulações repetidamente ao longo de centenas de milhares de simulações desses 7 minutos, de quando entra na atmosfera de Marte até quando pousa na superfície de Marte. Eles tentam muitas coisas diferentes. Eles tentaram muitos de diferentes métodos de como esse processo ocorre. Como a repulsão do jato para desacelerar o veículo espacial enquanto ele desce, eles usam paraquedas, usam escudos térmicos, e meu favorito é o que eles chamam de técnica de bola saltitante, onde literalmente explodem uma grande bola saltitante, provavelmente tem 18 ou 21 metros de diâmetro, e uma grande bola ao redor do rover, quando está descendendo na superfície de Marte. Então, há muitas maneiras diferentes de que esta equipe está trabalhando nesses 7 minutos, mas eles simularam continuamente com o código e todas as condições que podem garantir que o rover possa pousar com segurança, e, portanto, eles estão basicamente se desenvolvendo como uma simulação habitual para este rover, e leva cerca de 14 minutos para os dados voltarem de Marte à Terra. Pense nisso, você tem 7 minutos de onde ele começa no final da atmosfera até chegar à superfície de Marte, mas leva 14 minutos para os dados voltarem. Portanto, se você é um cientista e tem trabalhado nesse rover por décadas ou durante toda a sua vida, esses cientistas trabalham nesses rovers por muito tempo, você está recebendo dados de volta assim que você obtém o primeiro ponto de dados de que o rover entrou na atmosfera de Marte. O rover já caiu ou pousou na superfície de Marte por 7 minutos, certo? O rover ou quebrou ou
teve êxito. Então, eles estão assistindo. Eles chamam de 7 minutos de terror. Então, eu quero acrescentar, eu acho que em nossa vida, nós também temos muitos 7 minutos de terror em nossa vida, certo? Então, eu quero pensar o que você pensa sobre quais são os 7 minutos de terror. Quais são aquelas decisões em sua vida que talvez você não esteja tomando, você desenvolveu, simulou, criou hábitos, criou uma identidade de quem você é, e está apenas se observando tomar decisões, certo? Você está se observando, escolhendo ler suas escrituras ou a Bíblia, ou sabe, ser gentil com alguém. Muitas dessas decisões talvez não sejam tomadas no momento, mas é quem você está se tornando, certo? E acho que com esse ambiente também tem, e conversamos sobre os hábitos dele, né? Existe essa conexão entre quem pensamos que somos e os hábitos que estamos formando. Por exemplo, se você é um fumante, está tentando parar de fumar, se alguém lhe perguntar, você quer fumar? Você diz, não, obrigado, eu estou tentando parar. Você está se identificando como fumante, certo? Você está tentando parar, está se identificando como fumante. Mas se disser, não, obrigado, eu não fumo, você se identificou como não fumante e essa identidade impulsiona o hábito. Então, aquelas pessoas que se identificaram como não fumantes, mesmo que ainda estivessem tentando parar, eles disseram a si mesmos que não eram fumantes. Essas pessoas têm muito mais probabilidade de desistir. Então, eu quero ler uma citação de um dos meus livros favoritos. Ele diz que você pode começar um hábito por causa da motivação, mas a única razão pela qual você vai ficar com um é que se torna parte de sua identidade. Qualquer um pode se convencer a ir à academia, você ajudou 1 ou 2 vezes, mas mudou suas crenças por trás de quem você é, então não vai aderir. As melhorias são apenas temporárias, até que elas se tornem parte de quem você é. O objetivo não é ler um livro, o objetivo é se tornar um leitor. O objetivo não é correr uma maratona, o objetivo é se tornar um corredor. E esse ciclo de feedback entre identidade e hábitos não é como se você tivesse que vencer todas as vezes se quiser se identificar como um atleta, digamos. Você não tem que ir para a academia 7 vezes por semana, você vai para a academia 5 ou 6. Você está colocando uma bola de gude naquele pote de atleta 5 ou 6 vezes por semana. Você vai começar a acreditar que é um atleta. Assim, à medida que criamos nosso próprio ambiente, somos capazes de desenvolver esses hábitos automaticamente. Há um ditado que adoro, que diz que a motivação é superestimada. Temos que aceitar o fato de que, como seres humanos, somos meio preguiçosos. Então, nós queremos criar este ambiente de luz enquanto caminhamos na luz. Queremos fazer andar na luz fácil, automático, como se fosse acontecer, não importa o que aconteça. 6 dos 7 dias da semana é automático, você vai andar na luz. E nosso ambiente é tão importante, e eu acho que às vezes nos concentramos muito em ficarmos animados para andar na luz. Toda essa motivação para eu farei algo bom hoje. Vamos fazer o bem ser fácil. Quero tirar outro exemplo da guerra do Vietnã. Há um monte de gente na guerra do Vietnã que se tornou viciada em heroína, e acho que vou ver essas estatísticas aqui. 20% dos soldados do Vietnã que se tornaram viciados em heroína no Vietnã. Quando voltaram para casa, apenas 5% dos 20% tornaram-se viciados novamente quando voltaram. Mas normalmente, se uma pessoa fica viciada em heroína nos Estados Unidos em casa, e depois vão para uma clínica de reabilitação e desistem e depois voltam para casa, 90% dessas pessoas são readmitidas. Então, por que a porcentagem é tão menor para as pessoas que voltaram do Vietnã? Bom, é porque eles associam esses hábitos com o ambiente certo, porque eles estavam em um novo ambiente e era fácil para eles pararem. Mas porque as pessoas passaram pelo centro de reabilitação, eles associaram parar de fumar ou parar de heroína com o centro de reabilitação. E quando eles voltaram para casa, eles associaram o vício com o lar, então foram readmitidos. Mas a boa notícia é que você não precisa se tornar uma vítima do ambiente. Você pode ser o arquiteto do seu ambiente. Então, vamos dizer,
você estabelece uma meta de beber mais água. Você poderia, mas acho mais importante que você torne a água potável mais fácil. Então, talvez coloque uma garrafa de água em sua mesa. Isso é o que eu fiz. Eu disse que quero beber mais água. Então, coloquei uma garrafa de água na minha mesa. Foi fácil. Não precisei ir até a geladeira. Eu simplesmente bebia direto da minha mesa o tempo todo. Outro exemplo é que eu realmente queria escrever mais cartas manuscritas para as pessoas porque acho que é uma boa maneira de mostrar apoio e amor pelas pessoas. Eu sou o pior nisso, é difícil. Tenho que ir à loja, comprar bilhete, tal. Portanto, a motivação necessária para escrever uma carta foi muito baixa. Então, o que eu fiz foi comprar um monte de cartões, um monte de envelopes, um monte de selos. Os coloquei bem na minha mesa e agora escrevo muitas cartas, porque é fácil de fazer. Assim que penso em alguém para quem eu quero escrever uma carta, eu faço. Eu quero que você pense sobre o seu ambiente. O que você está fazendo para criar um ambiente onde andar na luz seja fácil? Talvez seja colocando a Bíblia ou as Escrituras na sua mesa, ou talvez morando perto de uma igreja que você possa frequentar, ou pensando nos amigos que você tem, cercando-se de pessoas que o ajudem a andar na luz. Esses são exemplos de como mudar o seu ambiente. Eu acho que no curto prazo podemos optar por vencer a tentação, mas a longo prazo nos tornamos um produto de nossos ambientes. E esses ambientes são ambientes em que geralmente escolhemos estar. Então é aí que nosso arbítrio é exercido e penso em Jesus Cristo. Acho que muitos de nós pensamos que Jesus Cristo tomou muitas decisões no momento. Por exemplo, na cruz, certo? Nós pensamos, Jesus Cristo decidiu naquele momento que ele iria expiar por nossos pecados. Mas eu não tenho certeza disso. Acho que talvez Jesus Cristo tenha tomado a decisão muito antes de chegar a esse ponto. Não sabemos muito sobre Jesus Cristo de 12 até 30 anos de idade, mas sabemos que ele cresceu social, espiritual, intelectual e fisicamente. Então acredito que ele estava moldando seu ambiente e moldando seus hábitos para se tornar um salvador que quando foi realmente difícil na cruz, ele perguntou a Deus, Pai, por que me desamparaste? Ele havia se tornado alguém, ele havia se tornado um salvador, àquela altura que basicamente se engajaria e completaria automaticamente a expiação. Ele se tornou alguém que faria isso. Ele não estava fazendo isso no momento. E não estou dizendo que Jesus Cristo não escolheu isso no momento. Acho que sim, mas acho que foi muito o ambiente que o moldou. Ele também andava com pecadores, certo? Portanto, não se trata apenas de se colocar em volta de flores e rosas. Você precisa pensar sobre o que o seu ambiente está realmente moldando você para se tornar. O último item sobre o qual quero falar é parar e levar um tempo para diminuir o ritmo. Este é o item número 3. Então, falamos sobre andar na luz, certo? Mas também acho que há momentos em que precisamos parar, precisamos pensar e refletir, e isso é algo que tento fazer. Meu treinador de basquete costumava repetir um ditado que amo. Diz, seja rápido, mas não se apresse. Acho que isso significa, você quer caminhar e ter um propósito, mas não enlouqueça. Pense e reflita sobre para onde você está indo, por que está indo lá. E um dos maiores exemplos que eu acho é a oração. A comunhão com Deus a cada dia e realmente tomar tempo para refletir e ponderar com Deus e encontrar um lugar para fazê-lo. Jesus Cristo é um grande exemplo disso. Ele saiu e encontrou lugares remotos para orar e acho que podemos imitar isso. Em Boston, eu sempre ia ao Rio Charles e orava no Rio Charles porque eu acho que a água é realmente reflexiva. Em Provo, vou até os desfiladeiros ou vou para a Apple, onde trabalho. No Apple Park, eles têm esses campos onde eu vou e aproveito para ser um a um com Deus, em um lugar isolado. E outra coisa que tento fazer para parar e refletir muito é manter um diário. Espero que todos vocês mantenham diários. Se não, eu recomendaria fortemente ter um, mas acho que a forma como gerenciamos nossos diários é importante. Vou mostrar algumas coisas que gosto de fazer. Portanto, no final do meu diário, mantenho um diário de perguntas.
É meio difícil de ver, mas basicamente escrevo uma pergunta. Acho mais útil quando estudo as escrituras com base em uma pergunta. Então, farei uma pergunta. Vou ler uma parte aqui. Portanto, uma pergunta poderia ser: como posso ser humilde? Ou o evangelho muda? Ou por que o sacramento e outras orações têm que ser repetidas palavra por palavra se são ditas incorretamente? Ou doutrina e convênios é a voz do Senhor? Todos os diferentes tipos de coisas nas quais estou pensando. Eu acho que isso me ajudou a ser realmente autêntico no que acredito, porque eu acho que podemos fingir até conseguir. Isso às vezes é bom, mas acho que também é muito bom refletir sobre o que você realmente acredita e por quê, não olhando tanto para as dúvidas, mas para fazer perguntas. Eu realmente não acho que tenho dúvidas, mas tenho toneladas de perguntas. E gosto de pensar sobre essas perguntas porque isso me leva a ser um seguidor mais sincero de Jesus Cristo e me ajuda a andar mais autenticamente na luz de Cristo. Então, no início do meu diário, eu mantenho uma seção espiritual onde tento escrever minhas ternas misericórdias ou experiências espirituais que tenho ao refletir sobre o dia. A última coisa que quero falar sobre o que faço é que gosto do que os missionários também fazem. Você pode perguntar a eles sobre isso, mas eu gosto de definir metas. A cada 3 meses, a cada trimestre do ano, tento escrever coisas que quero fazer nos próximos 3 meses, coisas que quero trabalhar espiritual, intelectual, física e socialmente, para tentar ser uma pessoa melhor. Um exemplo mais cristão para meus amigos é alguém que anda mais na luz. Acho que à medida que rastreamos essas coisas, isso nos ajudará a desenvolver esses hábitos, trabalhar mais essa identidade e criar um ambiente de que falamos. Essas são 3 coisas que tento fazer e não sou nem de longe perfeito, mas tentei fazer para andar mais na luz. Vou terminar com um testemunho de que a razão pela qual que quero andar na luz é porque sinto que fui abençoado com, e todos nós somos abençoados com, a luz do que passei a conhecer como a luz de Cristo. E é por isso que quero andar na luz de Cristo. Porque, para mim, ser uma boa pessoa é natural. Todos nós queremos fazer o bem. Temos essa consciência e, ao pedir a orientação de nosso Pai, sinto-me melhor e mais realizado como ser humano e conheci esse poder como o poder de meu Salvador Jesus Cristo. Eu senti esse poder, senti seu poder, o poder expiatório de Jesus Cristo. Testifico que esse poder é real. Não posso negar. Eu senti isso. Senti isso de maneiras que me ajudaram a superar coisas que eu não conseguiria superar sozinho. E estou falando sério. Portanto, testifico que, ao tentar fazer essas coisas, ou qualquer outra coisa que me veio à mente enquanto eu compartilhei alguns de meus pensamentos, você pode se aproximar mais de Jesus Cristo e criar seu próprio caminho de caminhada na luz. E provavelmente será muito diferente do meu. Isso é bom, é uma coisa boa. Portanto, compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, Dakota, por sua mensagem maravilhosa. Você compartilhou algumas coisas que nós duas realmente gostamos. Eu amo como você falou sobre seguir a luz e andar nela mesmo quando não conhece o caminho ou quando é solicitado a fazer coisas que não entende. Mas você vai e faz porque sabe que é algo que Deus quer que você faça. Você sabe que é algo que Deus precisa de seus filhos. Ele sabe do que seus filhos precisam. Impede que nós ajudemos uma outra. Sua mensagem de hoje traz muitos resultados excelentes. Então, muito obrigada. Um ponto que realmente me chamou a atenção foi quando você estava falando no começo, quando estava tentando entender seu relacionamento como Salvador de Jesus Cristo, e fui convidado a se vestir como Ele. Isso é algo que tenho focado durante minha missão. Não me vestir como Ele, mas realmente me tornar mais como Ele. Essa é uma das melhores maneiras de conhecê-lo mais e entender o que Ele fez e quem Ele é para nós. Também adorei o que você disse sobre criar um ambiente positivo para se conviver, porque isso realmente faz toda a diferença em nossas vidas e é algo que às vezes é muito simples de fazer, como colocar um copo de água ao seu lado todo o tempo ou comprar esses envelopes e mantê-los perto. Isso realmente faz uma maior diferença em nossas vidas. E também algo que eu gostei foi o que você falou sobre o meio ambiente e como ele nos ajuda a pensar sobre quem queremos ser e com quem queremos estar. Ao ponderarmos isso nos ajuda a se tornar as pessoas que estamos começando a ser.
Exatamente, e essa foi uma grande mensagem para começar um ano novo com todas as resoluções que estamos criando neste momento e trabalhando para alcançar. Tenho mais alguns que posso escrever agora. Mas se estiver tudo bem para você, continuaremos com nossa parte de perguntas e respostas. E a primeira pergunta que temos diz: quem é Jesus Cristo para você e como você mostra esse amor por ele? Essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Sim, Cristo veio para ser um amigo para mim. E digo isso de certa forma, ele me ensinou a amar como amigo. E nem sempre é como eu quero que ele me ame. Eu sinto que às vezes estou realmente lutando, mas eu digo, por favor, me ajude. E ele apenas me pega e me tira do colo e diz, eu peguei você. E outras vezes eu fico tipo, por favor, me ajude com isso. E ele chega e não sei o que aconteceu. Acho que ele só quer que eu aprenda sozinho. E é isso que bons amigos fazem. Tem que haver algum tipo de... Por exemplo, os melhores pais fornecem algum tipo de demanda e algum tipo de apoio. Eles fornecem os dois, certo? Você tem que deixar seu filho experimentar coisas, certo? Não que eu seja Jesus Cristo, ele é meu irmão, mas como irmão e amigo, é a mesma ideia, certo? Você tem que aprender a demonstrar amor. E aprendi isso com ele e com meu Pai Celestial, e também com meu Pai terreno. Mas acho que Jesus Cristo especificamente com seu poder expiatório. Sim, apenas aprendendo o que o amor realmente é. E como... Não sei. Estou aprendendo que é difícil oferecer o mesmo nível de apoio que um amigo a meus amigos, mas tento dar algum conforto e apoio, bem como algum tipo de exigência e inspiração para eles, assim como ele faz por mim. Mas é um esforço contínuo. Não tenho um relacionamento perfeito com ele, estamos trabalhando nisso. Eu amo ele. Sim, tem sido... Ele me salvou várias vezes. Muito obrigada. Gostei como você diz que é um esforço contínuo para aumentar nosso amor pelo Salvador, mas também aprender a reconhecer e sentir seu amor por nós em nossas vidas. Portanto, você pode dizer todos os dias que está andando na luz de Jesus Cristo para dar este passo e fazer as coisas que Ele nos pediu para fazer, mas também é hora de nos ajudar e a sentir seu amor. Ao fazermos isso, podemos reservar um tempo para ponderar e sentir esse amor em nossa vida e permitir que Ele faça sua vontade. Exatamente, estamos aqui para aprender e melhorar cada dia. Exatamente, sim. Obrigada. Nossa próxima pergunta é de Jackson Naylor. Ela perguntou: como você socializa em um mundo cada vez mais secularizado, sem comprometer suas crenças em Deus e a religião organizada? Ótima pergunta, Jackson. Sim, estar em MIT foi definitivamente interessante. E diferente de estar na BYU ou algo assim, existem muito mais pessoas ateus que não acreditam em Deus, o que é bom. Na verdade, foi uma boa experiência para mim. Acho que eles também têm uma visão muito diferente da vida e dos outros propósitos que existem. Portanto, sua pergunta é sobre como me relacionei com eles. Eu acho que realmente tem que se resumir a você, realmente tem que ser autêntico com sua crença. Você realmente tem que entender que existem tantas perspectivas diferentes sobre o propósito da vida. E tente sentir empatia por essas pessoas e entender de onde elas vêm primeiro. Mas o mais importante é entender, talvez não o mais importante, mas tão importante quanto entender de onde você está vindo e por que você se sente dessa maneira. Dessa forma, se você for realmente autêntico sobre isso, será fácil se envolver com essas pessoas, porque você pode concordar em discordar. Está tudo bem, mas não vai perturbar você e sua crença em Deus. Muitas pessoas no MIT não acreditam em Deus, ou no cristianismo, ou qualquer outra coisa, e eles são ótimas pessoas. Alguns dos meus melhores amigos. Acho que está tudo bem, porque, como eu disse, viemos de ambientes muito diferentes. Esses ambientes moldam quem somos, né? E, obviamente, não falamos realmente sobre a verdade absoluta. Acreditamos na verdade absoluta, Criador absoluto, Jesus Cristo, nosso Salvador, mas eles são boas pessoas. Eles ainda estão agindo como o que chamamos de luz de Cristo. Eles ainda podem andar na luz. Essa luz pode ter um formato diferente, mas ainda é bom.
como se eles ainda estivessem tentando fazer coisas boas em geral, certo? Então, eu acho que socializar com eles e descobrir de que forma eles estão caminhando na luz de Jesus Cristo, talvez sem nem mesmo saber disso. Em seguida, engajar-se nesses tópicos versus tentando bater. Portanto, tentar encontrar pontos em que concordamos e, em seguida, tentar criar sinergia nesses tópicos é algo que considero útil. Falei um pouco sobre a fraternidade. Como muitos desses caras, sim, nós discordamos fortemente sobre valores morais e isso era difícil, mas encontramos maneiras de nos unir. Por exemplo, eles bebem muito. E muitos desses caras estavam no time de basquete comigo, mas eles não pensaram nisso como uma coisa ruim. Mas quando eu apareci na quadra, eu tinha uma tonelada de energia a mais do que eles na quadra. Alguns caras vieram e disseram: "Ei, vamos parar de beber para os dias de jogo, porque está claramente afetando o nosso jogo." Conseguimos reconhecer que, tudo bem, você pode não concordar comigo que beber álcool é uma coisa ruim, mas você pode ver que jogar basquete depois de beber ontem à noite não está ajudando o nosso time. Então, fomos capazes de nos conectar nesses momentos. E bom, quer dizer, acho que é bom. Isso lhe dá uma perspectiva de como as outras pessoas pensam, mas também o ajuda a chegar a um acordo. E há lugares onde outras pessoas caminham à luz também. Acho que é onde devemos tentar encontrar esse ponto de partida e ramificar a partir daí. Perfeito, obrigada. Adorei o que você disse antes sobre como não existe apenas uma maneira de andar na luz. Todos somos diferentes e você terá ideias e pensamentos diferentes. Mas encontrar esse terreno comum e encontrar semelhanças com outras pessoas também. Essa é uma ótima maneira de começar. Todos somos filhos de Deus. Isso cria semelhanças com todos. Mas muito obrigada por compartilhar. Gostei de como você trouxe o meio ambiente novamente. Todos nascemos e crescemos em ambientes diferentes, mas podemos nos reunir e criar ambientes de amor e unidade. Não importa quem somos. É como você fez com seu time de basquete. Também de trabalhar com nossos amigos que estavam ensinando, ou trabalhar com vizinhos com crenças diferentes. Vocês podem criar um novo ambiente de amor e união juntos. Acho que é uma das coisas mais fortes que nós possamos fazer. Especialmente por estar numa equipe. Funciona melhor quando todos vocês têm a mesma ideia ou o mesmo plano. Sim, desculpa, mas só para saltar sobre isso, eu amo isso. Eu pensei um pouco sobre quando chegaremos ao céu. Quando chegarmos ao céu, acho que ficaremos chocados com quem vemos lá. Nós vamos chegar lá e vamos ver algumas pessoas lá que pensamos que nunca iriam para o céu. Ou o que quer que você defina como céu. Então você vai ver algumas outras pessoas que você pensa: uau, eu tinha certeza que você iria para o céu e eles não fizeram. Acho que é porque temos essa visão, mas você realmente não sabe. Como se você não fosse um juiz perfeito. Você não conhece um ambiente em que as pessoas são moldadas e, portanto, pode pensar em pessoas que considera realmente más, mas talvez tenham sido colocadas em um ambiente onde, se você estivesse naquele ambiente, você teria feito 10 vezes pior. Talvez não você pessoalmente, mas qualquer um. Isso ajuda você a pensar sobre si mesmo. É como a parábola dos talentos, né? Tipo, o que estou fazendo com o ambiente com o qual Deus me abençoou? Como eu estou aproveitando ao máximo disso? E então, é difícil julgar as pessoas e ficar tipo: oh, você sabe que esse cara é ateu, então ele nunca irá para o céu. Você não sabe o que ele estava passando ou como foi criado. Você provavelmente também seria ateu se tivesse sido criado dessa maneira. Pelo menos começou assim até que você viu o Evangelho ou experimentou isso. Só acho que há muitas coisas desconhecidas aí. Deus é o juiz perfeito e Ele tomará essas decisões. Acho que chegaremos lá e podemos ficar chocados com algumas das pessoas que vamos lá e não vemos lá. Acho que é bom refletirmos sobre isso. O que eu estou fazendo? Portanto, eu estou certificando de estar andando na luz. É melhor não julgar aos outros, basta julgar a nós mesmos, porque não sabemos o que outras pessoas estão passando. Não sabemos suas circunstâncias ou algo parecido. Isso é tão verdade. Deus é um juiz perfeito. Ele conhece nossas circunstâncias, Ele sabe o que estamos passando, Ele conhece nossos ambientes, nosso dia a dia, mas Ele também sabe como nos ajudar e nos fortalecer. Ele pode usar esses ambientes que nos ajudam a nos tornar melhores.
Exatamente, ele é um Deus misericordioso. Vamos passar para nossa segunda ou terceira pergunta agora, se está bom. A próxima pergunta diz: estou tendo dificuldade em decidir se eu deveria ou não ser batizado. Você tem algum conselho sobre como tomar essa decisão? Ótima pergunta, obrigado, Charlene. Bem, antes de mais nada, fico feliz que você esteja pensando nisso, porque fui batizado e tive uma ótima experiência. A igreja me abençoou. Ser membro da igreja, especialmente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tem me abençoado por toda a minha vida, de maneiras que acho que seriam difíceis de ver. Acho que você poderia dizer isso sobre qualquer coisa, mas seria difícil ver se eu não tivesse feito parte disso. E tudo volta a essa ideia da lei da proximidade. Então, acho que quanto mais você aprende mais e estuda mais e dá aquele salto de fé, uma direção ou outra, você recebe mais luz. E se você decidir ser batizada, acho que você verá e se sentirá bem com essa decisão, ou mal, seja qual for a verdade. Não estou aqui para te dizer, estou aqui para te contar a minha experiência, não sou Deus. Então, você tem que descobrir por si mesmo. Porque para ser autêntica, você precisa tomar essa decisão por si mesmo. Acho que também pode demorar um pouco, e como Jesus Cristo disse, vá orar em um lugar isolado e veja se você pode sentir Deus falando com você. E eu não sei como Deus falará com você. Deus fala com as pessoas de forma diferente. O Espírito Santo fala com as pessoas de maneira diferente. Mas eu sei que ele fala, especialmente se você for sincero e se você realmente quiser saber se isso é a coisa certa para você na sua vida. Então, sim, eu a encorajaria a ir e orar sobre isso. E faça isso em um lugar tranquilo e talvez também leia as Escrituras, eu acho. As Escrituras são a palavra de Deus. É assim que Deus fala conosco e falamos com Deus através da oração. E como esse feedback, outro feedback. Então, sim, esses seriam meus 2 conselhos para isso. E se você quiser falar mais, Charlene, ficaria feliz em falar mais com você depois. Mas estou feliz onde você está e que você está até pensando sobre isso. Isso quer dizer muito que você está mesmo lá. Eu acho que já está caminhando na luz. Sim, eu amo isso, obrigada. Eu só quero repetir o que você disse sobre todas as bênçãos que vi minha vida a ser batizada no Evangelho e também ter o Espírito Santo, a companhia para ajudar e a liderar o caminho. E andar na luz é tão importante e você já está no caminho certo. Está indo muito bem e buscando as respostas por meio do estudo das Escrituras e da oração. Porque podemos prometer que o Espírito confirmará a verdade e testificará das coisas certas. Eu amo isso e concordo com o que Dakota diz. Que Deus fala com todos nós de maneiras diferentes. Que Deus fala com cada um de nós através de pensamentos ou impressões, ou talvez através de alguém que vem até nós e diz algo que precisamos ouvir. Provavelmente é algo pequeno e não podemos reconhecer, mas também sei que ao reservarmos um tempo para orar e perguntar a Deus essas coisas e dar-lhe tempo para falar e ouvir. E sei que enquanto você ouve e dá a ele tempo para falar, que você se sente amor e você sentirá a confirmação das coisas que Deus deseja que você faça e as coisas que Ele deseja que você saiba. Talvez às vezes seja só que Deus te ama e Ele precisa de ti. O mais importante é que Ele te ama. Vou apenas acrescentar, não sei qual é a sua formação, Charlene, mas Jesus Cristo também foi batizado. Espero que você saiba disso. Se não, tá tudo bem, mas ele foi batizado quando ele estava na Terra e deu esse exemplo. Então, talvez uma pergunta melhor que você possa fazer é: você acredita em Jesus Cristo? Porque se você acredita em Jesus Cristo, então sim, você deve ser batizado. Então você pode pensar sobre o que os missionários vão te ensinar, se é especificamente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e os profetas modernos, e se isso faz sentido ser batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque existem outras igrejas, mas acho que primeiro é aquela questão de você acredita em Jesus Cristo? Então podemos falar sobre os profetas modernos, mas acho que voltar para Jesus Cristo seria uma boa maneira de começar. Exatamente, Ele deu o melhor exemplo para nós. Concordo, com certeza. Em voltar a focar em Jesus Cristo nos ajuda a entender o porquê melhor.
entender por que fazemos as coisas. Então, isso é realmente importante. Continuando com nossa próxima pergunta, esta é de Juliana Corbridge, e ela disse: você tem alguma estratégia legal para tornar seu estudo pessoal das escrituras o mais eficaz? Sim, Juliana, eu trabalhei nisso. Lutei com isso toda a minha vida e sei que muita gente tem. Não é incomum, acho que todo mundo trabalha nisso. O que funcionou mais para mim, e eu falei sobre isso antes, é estudar muito. Então, enquanto eu estou andando durante o dia, penso, eu me pergunto, por que Moisés fez isso? Ou eu me pergunto, por que fazemos isso na igreja? Ou por que Jesus Cristo disse isso? Seja o que for que eu estou pensando. No entanto, geralmente tenho perguntas sobre o Evangelho. Como reajo às Escrituras? Como reajo ao meu irmão gritando comigo, ou fazendo isso ou aquilo, ou qualquer outra coisa? Então, enquanto eu escrevo essas perguntas, fico super motivado para aprender as respostas a essas perguntas, porque isso é muito interessante. Acho que quando você estuda as escrituras, acho que é uma espécie de chave ter algum tipo de pergunta, porque então você tem um propósito, você não está apenas vagando aleatoriamente nas escrituras. Então, quando você tiver uma dúvida, você pode ir e estudar o livro de Mórmon, a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, Conferência Geral, profetas modernos, o que eles disseram, pérolas de grande valor, e você pode combinar todas essas grandes coisas com bons livros e artigos da internet e todas essas coisas para responder às suas perguntas. No que você está interessado, eu acho que foi quando descobri que meus estudos são os mais eficazes, porque estou animado. Quero saber a resposta à minha pergunta, e quando eu quero saber, como quando você tem aquele desejo de aprender, falamos sobre o desejo do Espírito Santo, mas um desejo de aprender por meio do Espírito Santo, quando você tem esse desejo, é quando a revelação chega. E quando você está se divertindo, eu acho, foi quando eu tive minhas bênçãos. Uau, isso é ótimo. Concordo 100% com isso. Adoro isso. Estudando como uma pergunta. Eu concordo. Estudar com um propósito em mente ajuda. Isso ajuda a saber o que deseja estudar, mas também a receber revelação à medida que se concentra em um propósito em mente e o ajudará a receber revelação e orientação nessas coisas. Podem ajudá-lo em certas situações, em determinado assunto ou em como lidar com certas coisas ao longo da sua vida. Vai ajudá-lo a receber orientação e direção conforme tiver um propósito em mente, em uma direção que deseja seguir. E ele irá guiar-nos nessa direção. Exatamente, propósito em mente e uma oração em seu coração. Sim, exatamente. Então mantenha uma nota no meu telefone, uma nota de pergunta que guardo para quando eu estiver andando por aí. Então quando eu chego aos estudos, penso, o que eu vou estudar hoje? Realmente quero estudar as escrituras? Vou olhar para minha nota e dizer, sim, eu estava curioso sobre isso. E depois vou e fico mais animado, porque é difícil ficar motivado para o estudo das escrituras todos os dias. Mas se você tiver essas coisas escritas, você fica tipo, sim, eu estava pensando sobre isso. Vamos falar sobre isso hoje. Sim, isso te deixa animado. Impressionante. Podemos passar para a nossa próxima pergunta. E diz, que conselho você daria às pessoas que são batizadas, mas continuam passando por adversidades? Essa é uma ótima pergunta, obrigado, Helen. Sim, acho que quero dizer, antes de tudo, a adversidade faz parte da vida. E não sei por que algumas pessoas parecem ter mais adversidade do que outras, mas sei que Deus vai nos ajudar nessa adversidade. E como eu disse, em minha vida, houve momentos em que Deus me tirou do sério e me salvou em circunstâncias terríveis. Houve um tempo em que pensei que estava em circunstâncias muito difíceis e não senti que havia muita ajuda, mas olhando para trás, posso ver que cresci muito porque não fui ajudado. E acho que nesses momentos de adversidade, pessoalmente, tentei voltar ao básico. É quando eu estou mais humilde e reconheço que é quando preciso da ajuda de Deus é quando Ele não ajuda. Acho que sou ainda mais humilde porque sou uau, eu realmente sou o pó da terra. Eu realmente preciso da ajuda aqui. E então, eu acho que se eu tivesse sido batizado recentemente e estivesse lidando com mais adversidades, eu voltaria a refletir sobre por que fui batizado e talvez farei uma lista de coisas ou bênçãos que vi tentando me concentrar no positivo. Então, provavelmente, reflita sobre orando e lendo as Escrituras e pensando em como posso dar passos em uma direção positiva de fé. Não sei que tipo de adversidade, depende se
É como a diversidade física, ou sabe, dúvidas com as quais você está lidando. Pode haver coisas diferentes pelas quais você poderia orar. O básico, volte a orar e ler as Escrituras. E eu penso que você pode receber sobre como lidar com essas adversidades. E às vezes é como se você tivesse que aguentar, certo? Não é sempre, você sabe, arco-íris e borboletas o tempo todo. Mas Deus estará lá conosco e Ele andará por aquela trincheira conosco, embora às vezes pareça que Ele não está lá. Embora Ele realmente não tenha me ajudado nessas situações terríveis, circunstâncias, eu acredito que Ele estava ao meu lado. Ele estava apenas mordendo a bala e era como se eu tivesse que deixar da corda fazer isso sozinho, como se ele tivesse que aprender. Então foi difícil para mim vê-lo ao meu lado. Mesmo que eu sinta, acredito que ele estava, e portanto, seja qual for a adversidade que você está enfrentando, sinto que posso dizer que sei que ele está ao seu lado, embora possa ser difícil vê-lo. Mas depois de se humilhar e realmente pensar sobre como orar e ler as Escrituras, acho que será mais fácil vê-lo, mesmo que não seja o que você deseja. Mas quem você está se tornando, Deus irá moldá-lo através dessa adversidade, certo? É sobre isso que Joseph Smith fala quando está enfrentando a adversidade. Ele fala sobre ser um momento pequeno e que essa adversidade irá moldá-lo e ajudá-lo a se tornar um homem que Deus deseja que ele se torne. Isso é perfeito, muito obrigada por compartilhar. Sim. E para qualquer que está lutando contra a adversidade, como Dakota disse, saiba que Deus está aí, que Deus está caminhando ao seu lado em cada momento. E às vezes não podemos sentir sua presença, mas eu sei que ela está lá. E sei que momentos na minha vida, ou na vida de meus familiares, que eles não sentiram sua presença, mas eu sei que Deus está presente. E sei que nas Escrituras tem havido profetas e pessoas com experiências onde Deus os experimentou e testou. E eles os fará crescer mais fortes. E a maior coisa que eu sei que Deus te ama. Ele nos deu seu Filho amado para nos ajudar. E só temos mais uma pergunta rápida para você, Dakota. Estou brincando. Na verdade, vamos simplesmente terminar. Muito obrigada por ter vindo. Nós realmente apreciamos todas as suas respostas e sua mensagem para nós. E antes de terminar, teremos um número musical especial da Sister Lopez e da Sister Lisman. E depois uma oração da Sister Fisher. E depois disso voltaremos e teremos nossas últimas reflexões. Ótimo, foi um prazer. Muito obrigado, sisters.
Querido Pai Celestial, estamos muito gratos por este dia e pela chance que tivemos de ouvir este devocional e pedimos a Ti que, por favor, nos abençoe para sentirmos paz durante estes tempos e, por favor, abençoe nossas famílias para sentir o Teu amor. E, por favor, ajuda-nos a sentir o Teu amor por cada um de nós. E somos muito gratos por Teu Filho e por todas as nossas muitas bênçãos. E dizemos estas coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Dakota, mais uma vez. E antes de terminar, gostaríamos apenas de perguntar se você tem algum pensamento final que gostaria de compartilhar com nossos espectadores esta noite. Sim, em primeiro lugar, muito obrigado por me receber. Foi ótimo, foi bom para mim compartilhar também. Acho que é sempre um aprendizado para quem está falando também. E obrigado por todas as perguntas, eu agradeço. Elas foram muito boas. Acho que para encerrar, gostaria de dizer que quero voltar à última questão sobre a diversidade. Acho que tudo que eu compartilhei andando na luz, as 3 coisas que falei, houve momentos em que eu quis desistir e apenas jogar a toalha com fé ou algo assim. O que quer que eu estivesse trabalhando, mas o que eu quero falar é sobre a fé, como às vezes minha fé não é forte o suficiente. E eu sinto que, nesses momentos, escolhi exercer meu arbítrio para me fortalecer naquele ambiente e tempo. Não me cerquei e escolhi apenas empurrar um pouco mais longe. É como sempre quando eu faço isso, como se a luz viesse e eu fosse capaz de continuar e algo acontecesse ou alguém dissesse algo que é como se eu pudesse fazer como se Deus estivesse comigo. Ele esteve aqui o tempo todo, certo? Então, se alguém aí está como no fim, porque eu já estive lá, vá um pouco mais longe. Se você não pode fazer isso por ninguém, faça por mim. Eu prometo que, como Deus fará, entrará em ação. Ele lhe mostrará aquela luz. Então você continuará caminhando, porque estará muito mais motivado novamente. De qualquer forma, é isso que eu gostaria de compartilhar. E compartilho isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso foi perfeito. Muito obrigada e obrigada novamente por responder a todas as perguntas e pela mensagem que você compartilhou. Se alguém está assistindo neste momento que não obteve resposta a suas perguntas ou ainda gostaria de saber mais, sinta-se à vontade para entrar em contato com esta página. Adoraríamos conversar mais com você e responder suas perguntas. Mas acho que agora vamos prosseguir e terminar este devocional. Não se esqueça de sintonizar na próxima semana para mais um evento de Andar na Luz e Feliz Ano Novo. Obrigada a todos. Tchau, feliz ano novo.